Olá, iniciamos mais um programa Invista, aprendendo com quem faz, e hoje com um amigo novo aqui da região aqui do Tamboré. Tem muitas obras, muito trabalho aqui, e gera muito emprego aqui na região. Gustavo Zanforlin, que é da P4 Engenharia. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco. Obrigado, Paulo, é um prazer estar aqui falando com vocês. E vamos contar um pouquinho da nossa história, dos nossos projetos aqui em Osasco e na região. Com certeza. Gustavo, agora você, é interessante, a gente estava conversando agora há pouco, falando das características das cidades, né? E aí você dizia, acho que sacou muito bem, de Osasco, né? Que Osasco tem as características ainda, apesar de ser uma cidade de praticamente 1 milhão de habitantes, tem as características ainda de cidade do interior, né? E você que vem lá do interior, nascido em Bauru, criado em Piraju. Rapaz, Bauru é uma cidade grande, eu conheço, vou lá de vez em quando, mas Piraju é uma cidade pequenininha, né? Piraju é uma cidade do interior, próximo a Avaré, Ourinhos, né, que tem 30 mil habitantes. E eu me identifiquei muito aqui em Osasco e Barueri. Morei em São Paulo, depois vim para cá, né? Mas me identifiquei muito com essa questão do interior, apesar de uma cidade grande, né, Osasco. Mas tem muito os valores que a gente do interior tem bastante enraizado, né? Tá. Você é civil, engenheiro civil? Engenheiro civil, tá. Formado em Londrina, na UEL. Londrina, no Paraná. Isso, exatamente. Tá. Mas você, como é que foi como é que foi a sua ida? Como é que foi essa vontade de fazer engenharia? Tinha alguma referência ou foi opção? Como é que foi essa opção? Na verdade eu sempre tive uma desenvoltura melhor com matemática, né? Uhum. E tinha muito essa ambição de realizar empreendimentos e tudo mais, e acabei escolhendo a engenharia civil. Me formei em Londrina em 2005 e depois vim para São Paulo. Trabalhei na Gafisa por muitos anos e depois em 2011 eu e meus sócios, que também são companheiros de Gafisa, montamos a P4 Engenharia, que hoje é uma construtora e também empreiteira, prestando serviço para as incorporadoras e construtoras na região, São Paulo e Grande São Paulo, né? Bom, daqui a pouco nós vamos falar um pouco das obras, mas aproveitar o momento, você está falando do seu sócio. Eu conheci o Tiago Ladário no lançamento do Campesina Offices. Isso. É um prédio aqui de Osasco. Tivemos junto, a TV Osasco esteve lá com o programa Invista. Mas tem o Francisco e o Renato China. Perfeito. É China ou Quina? China. China mesmo? China. Na verdade, eu sou diretor de novos negócios da P4. Francisco Amaral é o nosso diretor de operações da empreiteira, tá? E o Tiago Ladário, diretor de operações da construtora. E o Renato China é o diretor financeiro administrativo nosso. Então, essa é a equipe da P4 Engenharia de direção, né? O China é o cara da grana, né? O China é o cara da grana. É o cara que corta a grana. Mas legal. E essa parceria, ela surgiu de que forma? A P4 surgiu de que forma? Você falou que trabalhou já em outras grandes construtoras, né? Sim. Antes da P4, né? Na verdade, a gente identificou que na construção civil a gente tem 4 pilares fundamentais, tá? Que aí vem o nome P4: custo, prazo, qualidade e segurança do trabalho. Esse é o fundamento. Não é pelos 4 sócios, mas sim porque a gente acredita que, havendo uma gestão focada nesses 4 pilares fundamentais da construção, a gente consegue entregar um bom produto para o cliente, a gente consegue satisfazer a empresa com lucro e nossos colaboradores também. Então nós queremos aprender com quem faz. Vamos repetir como é que são os princípios. Primeiro, os 4 pilares fundamentais da construção civil. Certo. Por toda a experiência que a gente viveu em todas as construtoras trabalham em cima desses 4 pilares. Mas a gente viu que falta um foco maior em cada pilar especificamente. Então aí a gente criou o P4,
que é uma empresa voltada, com uma gestão voltada para os 4 pilares fundamentais da construção civil, que são prazo, custo, qualidade e segurança do trabalho. Perfeito, perfeito. É verdade. Prazo, custo, segurança do trabalho e qualidade. Não necessariamente nessa ordem, né? Na ordem, exatamente. Muito bem. Pô, e está dando certo, né? Pelo que você, pelo que a gente tem conversado e até pela apresentação de vocês, são quase 500 mil metros quadrados já de construção que vocês entregaram já? Na empreiteira, né? Como são 2 empresas, né? Uma construtora e uma empreiteira. A empreiteira já entregou mais de 500 mil metros de obra de revestimento de fachada. Tá? E a construtora hoje está com 120 mil metros de obra em andamento. Tá? Sei. Então, a gente acredita que a empresa foi criada em 2011, tivemos um crescimento relativamente rápido. Hoje estamos entrando para o ranking do ITC entre as 100 maiores construtoras do mercado imobiliário. Né? Mas a gente acredita que foi muito pelo relacionamento que a gente criou na época de funcionários de grandes empresas e tudo mais, e pelo bom trabalho que a gente vem executando de 2011 para cá. Então a gente acredita, a gente se preparou muito e montou a empresa no momento certo, no momento que a gente estava preparado e com relacionamento, com network no mercado. Tá? Em 2011 as obras estavam aí pleno vapor, uma demanda grande, né? Tinha demanda, né? Tinha. Hoje, 2014, eu acho que deu uma refreada, né? Como é que você está vendo esse mercado hoje? Eu costumo fazer uma analogia que nós tínhamos um Fusca, né? Que o Fusca tem uma velocidade limitada de 80 por hora, algo assim, e nós começamos a imprimir velocidade no Fusca a 140, 160 por hora. Né? E o Fusca não tem essa estabilidade. Com certeza. Né? Então nós saímos do Fusca, montamos num Gol e retomamos a 120 por hora. Então acho que essa é a analogia que eu faço do mercado imobiliário hoje. Muito bem, muito eu bem acho colocado. Que a gente evoluiu muito, então a gente saiu de 80 para 140 e agora retomamos para 120, mas mantendo um crescimento de 80 para 120. Tá. Então a gente tem realmente uma natural frenagem aí, né? Mas um mercado que evoluiu muito. Mas a perspectiva é boa, né? De mercado. Eu sou um otimista, viu? Eu sempre sou um cara otimista, sempre fui. E eu acredito que a gente tem um ano de 2015 um pouco problemático, né? De ajuste fiscal do governo e tudo mais, que de certa forma impacta no nosso mercado. Mas o nosso mercado tem um déficit muito grande, a gente fala em 8 milhões de unidades habitacionais a serem construídas ainda. Então, eu acredito que o nosso mercado ainda tem longos anos ainda de ascensão. Legal. Bom, e para falar de mercado da construção, mercado imobiliário de uma maneira geral, nós vamos voltar no próximo bloco falando disso. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Invista, volta já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz. E hoje falando com o engenheiro civil Gustavo Zanforlin, que é da P4 Engenharia, aqui da região oeste da Grande São Paulo. Eu aproveito o momento agora para agradecer aí os parceiros que retransmitem o nosso programa em todo o estado de São Paulo, nas TVs públicas, nas TVs comunitárias, nas educativas. Nosso muito obrigado. Hoje também o nosso programa está em alguns parceiros aí no Rio de Janeiro, alguns parceiros também aqui para o sul do país e em toda a região oeste aqui da Grande São Paulo, pela RGO TV Regional Oeste. Então, o nosso muito obrigado a todos os parceiros e trazemos então o Gustavo novamente aqui, representando a P4,
para falar um pouco da construção, falar um pouco do mercado, né? Já falamos aí das suas origens, mas queremos saber um pouco agora do trabalho. Como é que estão indo os trabalhos? O que a P4 está fazendo aqui na região, Gustavo? Bom, aqui na região, Paulo, a gente está entregando o Campesina Offices, aqui no bairro Campesina, né? Um empreendimento que você já conhece. Sim. Empreendimento totalmente sustentável, com selo Aqua. Tá um empreendimento que está sendo entregue com antecedência do prazo contratual, tá? E depois temos então esse empreendimento com o pessoal da Clave e Grupo Devec, né? Que são os incorporadores. Só para lembrar, Gustavo, nós estivemos lá no lançamento. No lançamento não, nós tivemos, foi uma coisa diferente, no evento de entrega, né? Isso, até foi uma coisa inovadora, nós falamos com o Edilson, aliás, um abração para o Edilson, para a doutora Elis, que são parceirões aqui nossos. Foi um evento diferente, porque normalmente você vende, faz o evento de venda, divulga e tal, ali vocês entregaram, levaram as pessoas adquirentes, né? Levaram as pessoas que adquiriram as suas unidades, olha, estamos entregando antes do prazo até agora e ficou bonito, né? Eu acho que foi uma inovação. Foi. A ideia era, naquele evento, a gente ainda vai ter assembleia de entrega, né? Mas naquele evento a ideia era chamá-los e confraternizar aquele momento de início de vistorias nas unidades, né? E informá-los dos próximos passos até a entrega das chaves. Certo? Muito bem. Foi muito bacana. E aí estamos então no Santo Antônio com a Devec também, fazendo o Plaza, o Premium Offices, né? Um outro empreendimento belíssimo também aqui em Osasco, que vem ajudar a mudar a cara de Osasco, né? Lembra que a gente estava comentando antes aí? Osasco vem passando por uma revitalização, o mercado imobiliário tem essa função, né? De renovar a cidade e tudo mais. A gente tem muitos empreendimentos na cidade. E depois no Quitaúna, com o pessoal do Grupo Bacaba, General Florencio, a gente tem um lançamento lá, o Uno, tá? E uma obra para começar agora em fevereiro ou março. E para o ano que vem a gente tem alguns projetos ainda em desenvolvimento aqui em Osasco. Um deles até em primeira mão aqui no Rochidale. Legal. Tá? Tem no Rochidale, a gente deve lançar no final do primeiro semestre. Residencial ou comercial? Residencial no Rochidale. Deve lançar no final do primeiro semestre, provavelmente. Perfeito. Agora, uma coisa, Gustavo. Osasco, como nós falávamos, é uma cidade que gera um interesse grande por ser uma cidade, é uma metrópole já, 1 milhão de habitantes, colado a São Paulo. Você já não sabe mais onde é São Paulo, onde é Osasco, e aí se junta Carapicuíba, Barueri, Itapevi. Parece que está tudo... Virou uma coisa só. Conurbado, né? O nome correto é conurbação, né? Agora sim, isso também gerou interesse de grandes empresas, de outras construtoras de São Paulo que não atuavam aqui na região. E ultimamente, aí nos últimos 2, 3 anos, a gente vê um assédio gigantesco dessas... Isso, vamos dizer, a P4 de 2011 é uma empresa relativamente nova, né? Isso não assusta ou tem mercado para todo mundo? Como é que é essa relação da P4 com esses gigantes aí que estão no mercado há muito tempo e tem muito para investir, né? Na verdade, eu acredito realmente que tem mercado para todo mundo, né? O trabalho nós que trabalhamos em empresas grandes, o trabalho da empresa grande é um pouco diferente do trabalho da empresa pequena. A empresa pequena tem muito aquela questão do pessoal ainda, da questão do você falar com o dono, do cliente falar com o dono, a gente está sempre presente. E numa empresa grande você tem toda uma hierarquia, desde um presidente até passando por diretoria, gerência, coordenação e tudo mais. Então, a gente acredita que em Osasco, por exemplo, a gente leva uma certa vantagem, porque Osasco tem essa questão
do bairrismo, né? De gostar de ser bem atendido, né? O pessoal Então, a gente está sempre presente. Então, a gente está sempre em contato com o cliente, sempre presente, o dono da empresa. Então, acho que essa é uma vantagem. Mas eu quero, é verdade, mas eu quero dividir com o nosso telespectador. O Gustavo é muito modesto, falando em empresas grandes, mas a P4 já tem um número de mais de 400 colaboradores. É uma empresa muito grande que tem já 500 mil metros quadrados de construção, não é para qualquer um, né? Então já tem um histórico muito grande. Agora, o fato é que Osasco, na grande, vamos dizer, na grande São Paulo, acaba sendo uma referência, né? Pela facilidade aí do Rodoanel, das rodovias que cruzam, a grande concentração humana que tem no comércio da cidade, né? Acho que só perde para 25 de março. O comércio é muito forte aqui, né? Além dessas características, o que você identifica, no mercado, Gustavo, que tem aí possibilitado esse crescimento tão, eu diria até tão grande e sustentável, né? Sem dúvida. Eu acho que como o mercado imobiliário, Osasco, como tantas outras cidades desse porte, ficaram paradas no tempo, né? E depois de 2008, daquela questão do boom imobiliário, do alto investimento no mercado imobiliário, Osasco começou a colher esses frutos, né? Que a gente hoje vê vários empreendimentos sendo entregues e mudando a cara da cidade. Além disso, eu vejo também que a gente tem um movimento de expansão da Grande São Paulo nessa região da Castelo Branco, Rodoanel, indo para Sorocaba. A gente vê Alphaville já está com trânsito, o pessoal já está indo para a aldeia, da aldeia já está indo para o quilômetro 100 da Castelo, sabe? Então tem esse movimento. E Osasco acaba se tornando cada vez mais bem localizada. É verdade. Hoje, para as pessoas que nos assistem, Osasco estando do lado de São Paulo, às vezes é mais fácil você chegar em Sorocaba, algumas cidades a 80, 100 quilômetros, do que chegar no centro de São Paulo. Sem dúvida. Né? Dependendo da época, ainda mais essa época de final de ano, é terrível, né? Sem dúvida. Eu particularmente já pensei em morar em Sorocaba, por exemplo, e trabalhar aqui em Barueri, Osasco. Então, eu acho que esse movimento que a gente tem de expansão ao longo da Castelo, que eu enxergo, privilegia cada vez mais Osasco. Perfeito. Osasco cada vez mais está bem localizado e central, né? Perfeito. Pessoal, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com o Invista, aprendendo com quem faz. Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz, falando hoje com o Gustavo Zanforlin, que é da P4 Engenharia. E eu estava aqui perguntando pro Gustavo por que desse crescimento tão rápido, né? Porque de 2011 a 2014 são 3 anos, com 500 mil metros quadrados de construção, são aí vários prédios estão envolvidos aqui nessa região e mais especificamente, e particularmente aqui na cidade de Osasco. E um dos motivos que eu imagino, vou pedir para que o Gustavo confirme ou não, são as certificações, né? Vocês têm a ISO 9001, a PBQP H nível A. E depois você vai me explicar o que é esse palavrão aqui, processo Aqua. Esses processos de certificação, eles são efetivos mesmo? Dá resultado? O trabalhador, o cliente aceita e o trabalhador encara isso como uma coisa importante, Gustavo? Eu não consigo enxergar a construção civil sem gestão, tá? A gente, voltando até a questão do P4, né? Então a gente tem gestão enraizada na veia nossa.
E começando pelos 4 pilares. E para a gente conseguir sustentar esse acompanhamento e controle dos 4 pilares, a gente precisa ter ferramentas de gestão como que a ISO 9001 nos dá, que o PBQPH, que é o Programa de Qualidade e Produtividade na Habitação, e o Aqua, que vem para certificar um trabalho sustentável, né? Que o Aqua aí é por empreendimento, tá? Não são todos os empreendimentos que tem. Nós temos 3 empreendimentos em andamento com o selo Aqua. O Campesina Office Campesina é um deles, tem né? selo Aqua, sem dúvida. Eu lembro que tem uma preocupação muito grande, com a sustentabilidade. Né? E o ISO 9001 e o PBQPH, então, eles nos dão ferramentas para a gente manter uma gestão aí na construção, né? Eu costumo falar que, infelizmente, o Brasil ainda não tem muita tecnologia em construção civil, né, disponível. A gente meio que constrói como a gente construía há 20 anos atrás, só que com uma diferença, com gestão. Antigamente construíamos um empreendimento em 4, 5 anos, que hoje construímos em 24 meses. E o que mudou nisso? Foi tecnologia? Mudou alguma coisa, tecnologia, mas não muito. O que mudou foi gestão. Tá? E hoje com gestão de pessoas, controles, acompanhamentos, a gente consegue fazer uma obra com mais eficiência. E quando a gente fala em sustentabilidade na construção civil, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a sustentabilidade, por exemplo, é não ter desperdício, destinar os resíduos para um reaproveitamento, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre algumas características de um empreendimento sustentável, que vocês já têm isso na veia da P4. Sem dúvida. Na verdade começa desde desenvolvimento de projetos, né, Paulo? Sim. A gente tem um cuidado muito grande no desenvolvimento, no memorial descritivo, por exemplo, a gente, por exemplo, no Campesina, nós entregamos a obra preparada para piso elevado. Só que não entregamos o piso. Porque normalmente o cliente vai chegar e vai decidir. Ele não gosta do piso branco, que é um piso cinza. Então, a gente não gera esse resíduo. Porque se eu colocar um determinado piso, ele vai ter que quebrar e gerar esse entulho. Então, desde desenvolvimento de produto, desenvolvimento de projeto, até durante a obra e depois na entrega do empreendimento. Durante a obra nós temos vários processos a serem seguidos, reaproveitamento de água, descarte do entulho separadamente, o que é entulho com gesso, o que é madeira. Então são todos descartados separadamente. As madeiras que nós compramos são todas madeiras certificadas. Então você tem todo um trabalho realmente para que o empreendimento se torne um empreendimento sustentável e seja certificado, né? Pois não. Bom, para você que está ligando agora a TV, está iniciando, está começando a assistir agora, nós já falamos algumas coisas muito legais aqui. Estamos falando com o Gustavo Zanforlin, que é da P4 Engenharia, e é interessante ele contar um pouco da P4, né? E nós pedimos aí no primeiro bloco, falando da P4, que é prazo, custo, qualidade e segurança do trabalho. Esse é só para lembrar, Gustavo, essa é a linha mestra, são os 4 pilares da construção que vocês aplicam de forma insistente, né, na P4, não é? Sem dúvida, a gente acredita que atendendo esses 4 pilares, a gente atende o cliente, gera lucro para a empresa e transforma os nossos colaboradores em profissionais melhores e satisfeitos. Legal. Gustavo, já estamos aí nos encaminhando aí para o finalzinho do programa. Eu queria que você falasse aí para o nosso telespectador de todo o estado de São Paulo, da nossa região e de todo o estado de São Paulo, quais são os planos aí, quais são os projetos novos aí que nós teremos aí a condição de estar acompanhando aí da P4 no ano de 2015, né? Que já estamos chegando. Já. Como eu falei, Paulo, a gente tem então um desenvolvimento no Rochidale, aqui no bairro Rochidale. Tem o início da construção desse empreendimento Uno aqui na General Florencio, tá? Que já está
lançado, né? E tem alguns projetos ainda que estão no escritório em desenvolvimento, em orçamento e tudo mais, que ainda não tem nada tão consolidado para a gente divulgar ainda. Mas fortemente são esses General Florencio, Quitaúna, e no Rochidale tem uma surpresa aí para o pessoal de Osasco. E é só, vocês não têm essa... A P4 não faz obra pública, é mais para um público final mesmo, independente de governos. Isso é bom? Na verdade, a gente continuou, na verdade, no meio que a gente tem relacionamento, né, Paulo? Tá. E o meio que a gente tem relacionamento sempre foi o privado, então a gente acabou não indo para o lado público aí, ficamos por aqui mesmo. Muito bem. Bom, parabéns por isso também, né? Então, nós seguimos a nossa programação, mas antes de fecharmos o nosso programa, o Gustavo deu uma aula aqui de gestão de uma forma disfarçada no início. Eu queria que ele encerrasse a sua participação aqui no nosso programa, dando algumas dicas para aquele jovem, para aquele jovem dos 8 aos 80, né, que está querendo iniciar uma outra atividade, está querendo fazer um curso, que desse algumas dicas sobre essa atuação profissional que vocês têm, no caso agora como engenharia, né, e na construção. Queria que você desse algum toque aí para os nossos jovens. A engenharia, acho que um dos motivos até que eu a escolhi, é uma profissão muito ampla, né, Paulo? Então a faculdade, como a gente havia falado, ela te dá um desenvolvimento de raciocínio, de lógica muito grande, que você acaba utilizando na vida pessoal e profissional depois futuramente, né? E por essa amplitude que ela tem também, você pode atuar em estradas, ferrovias, rodovias, construção civil, grandes construções. Então, essa amplitude dela nos auxilia muito porque escolher uma profissão com 17, 18 anos de idade não é fácil. É uma responsabilidade uma responsabilidade grande, né? muito grande. É verdade. Uma pessoa, um adolescente ainda que não está preparado para isso, né? É verdade. Então, depois, com toda essa amplitude que a engenharia tem, a gente consegue canalizar para onde a gente se entende, se melhor relaciona e tudo mais, né? Perfeito. Então, perfeito. Gustavo, muito obrigado de ter vindo aqui ao programa. Eu que agradeço. Em Vista. Agradecemos aí em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui falando, entrando no seu lar, falando com você, tentando transmitir alguma coisa boa nesse nosso Brasil querido. O Em Vista vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos.